vamos seguir em frente, né? Vamos aí direto do canal do professor Germano, Química G, lá do YouTube, né? Para as nossas aulas virtuais aí para os meus queridos, amados e idolatrados alunos, né, do terceiro ano do ensino médio, lá do ESA da escola, né? Santo Agostinho, lá de Pariquera-Sul, beleza? Então, sempre começando, né? A gente sempre começa pela aula anterior, né? A aula anterior, né, foi a aula 11, né, do setor B. Nós vamos falar do setor B. Então tá aqui o gabarito, né? Confiram, né, esse gabarito, peguem a apostila, o livro de exercícios e confiram e avaliem, né? Façam uma autoavaliação das suas performances, né? Por quê? Porque você tem que aproveitar, né? Você tem que aproveitar que você está tendo oportunidade aí de ficar em casa, de ficar de boa, tranquilo, para estudar, né? Para estudar, até porque vocês lembram, né? A gente discutindo lá nas nossas lives, vocês veem que provavelmente o Enem vai ser realmente confirmado, não na data que eles anunciaram, provavelmente vai ser adiado, mas a maioria dos vestibulares tenho absoluta certeza que vai ser aí 95% de chances de serem consolidados. O Unesp, FUVEST, o FPR, né, todas essas universidades que são referências e as que vocês têm que buscar, né, essas universidades que, quando você faz uma boa universidade, você elimina uma etapa, que é procurar emprego, né? Se você estuda, por exemplo, na USP, na Unesp, né, na UFPR, na UEPG, na UEL, né, nessas universidades tops, né, universidades, na verdade o emprego vem até você, né? Você nem terminou de fazer a faculdade e o emprego já está lá pedindo para você ir ao encontro dele, né? Essa é a grande vantagem, tá? Então, vale a pena, né? Vale a pena fazer um sacrifício agora? Vale, eu acho que sim, né? Eu acho que tem mais o que fazer, vocês têm que aproveitar, né, e fazer isso aí. Como? Vai fazendo exercício. Faz exercício, pega por tema, né? E vai fazendo até você se sentir seguro para poder responder as questões de uma maneira calma, tranquila, né? Dentro do tempo, faz um planejamento, cronometra, né? Quanto tempo você demora para responder uma questão e etc, etc. Tá? E aí, ficando ali na ordem de entre 70% e 100% de acertos, e você está numa boa faixa. Isso não quer dizer, né? O ideal é 100, tá? Né? Mas se ficar ali entre 75% e 100%, é uma boa performance, ok? Então, peguem o livro de exercício, confiram. Ah, não, professor, não foi tão legal, não foi bem. Então, ou você refaz tudo novamente, e aí refaz agora com o livro-texto na mão, né, com a apostila, rever o meu vídeo, né? Dá para você rever o meu vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá? Dá para entrar em contato comigo pelo ClaSap, ou pelo plural, ou pelo química.gelofebo@gmail.com, tá? Para nós sanarmos essas dúvidas, né? Porque você não pode deixar acumular dúvida, tá? Então, se tem dúvida, tem que correr atrás e tentar responder, a gente sanar, né, essas dúvidas, beleza? Até para não ir acumulando, beleza? Então, vamos agora, então, para a aula 12, nós estamos falando de química orgânica, né? O setor B já chegou na química orgânica, então nós vamos falar hoje sobre reações de combustão, né? Opa, deu pane geral aqui, né? Nas reações de combustão em função do petróleo, né? Então vamos lá. O petróleo, pessoal, ele é uma substância orgânica, né?
Então vocês lembram lá, a gente já falou sobre petróleo, a gente já falou um monte de vezes, né, sobre petróleo, vocês já estão carecas de saber, né? Petróleo é uma substância composta, né? Uma substância que tem N substâncias dentro do seu contexto, né? É, e o, é um hidrocarboneto, né? Dentro da classificação da química orgânica. Por que é hidrocarboneto? Porque ele só tem hidrogênio, né? E carbono e hidrogênio, né? Como que a gente separa, né? Qual é o processo principal, processo de separação do petróleo, né? O petróleo a gente separa pelos pontos de ebulição de cada componente que está dentro dele. Então, quem são? É o gás, a gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, né? E o resíduo que é o asfalto, né? Que fica aqui embaixo. Então você vê que o número de carbonos, né? Você vê que quanto maior o número de carbonos, mais pesado é o petróleo, né? E aí ele vai ficando aqui embaixo. E quanto menos o número de carbonos, ele vai subindo aqui. Então é por isso que ele vai passando por essas etapas, né? Todas essas etapas, e vai ficando aqui e vai sendo recolhido, né? Para tanques, né? Depois recolhe isso aí para tanque, beleza? A origem do petróleo, né? O petróleo é de origem orgânica, né? Ele é, na verdade, um componente orgânico de resíduos de animais e vegetais, né? Lá da pré-história, né? De alguns milhões de anos atrás, né? E normalmente por quê? Porque antes, né, da separação dos continentes, né, antes da Pangeia, né, que houve a modificação de toda a configuração do planeta, então nós tínhamos muitos oceanos enormes, né? E aí com a movimentação, o que acabou acontecendo? Que vários lugares onde nós tínhamos água salgada, onde a gente tinha mar, né? Na verdade o mar, hoje é seco, né? Nós temos aí, a gente encontra conchas, né? Conchas, esqueletos de peixes, né? De animais marinhos em desertos, né? Por quê? Porque lá, alguns milhões de anos atrás, naquele local eram mares, né? E essa deposição de material orgânico é que acabou gerando, né? Acabou construindo esse líquido preto e viscoso, né? Tão importante na economia mundial, né? O petróleo, ele caminha conosco, né? Da nossa evolução, tanto que ele é citado na Bíblia, né? Noé, né, passou um produto chamado betume, né? Ele passou isso na arca, né? Na arca que ele construiu, e ele usou o betume como um elemento que impermeabilizava a madeira, né? A madeira, a parte de baixo da arca, que era para não entrar água. Justamente por isso, e o betume ele é um tipo de petróleo, né? E ele tem essa eficiência, né? Ele, então a humanidade já conhece o petróleo há muito tempo, mas ele só foi destilado no início do século XX, né? Um cara chamado Rockefeller, ele descobriu, né? A partir da destilação, ele destilou o querosene. E aí, nessa época, a gente não tinha ainda energia elétrica. O querosene é que iluminava as casas, né, no período noturno, as ruas, etc, etc. E aí, inclusive, essa pessoa, o Rockefeller, acabou sendo uma das pessoas mais ricas do mundo inteiro. Por quê? Porque durante muitos anos utilizou-se o querosene como fonte de iluminação, né? E isso vinha da onde? Vinha do petróleo, né? E a partir daí também descobriu-se, foi que se montou-se as refinarias, melhorou-se as tecnologias, né? E hoje nós temos todos essas substâncias, né, para atender as nossas necessidades modernas, ok? Então, o petróleo, ele não é
não é renovável, né? Uma vez que você utiliza ele, você não reutiliza mais, né? Não é, por exemplo, o álcool, né? O álcool, tantas quantas vezes eu plantar cana-de-açúcar, tantas quantas vezes eu vou ter álcool disponível. O petróleo não. A partir do momento que eu tiro ele lá da jazida e esgoto essa jazida, eu esgoto essa fonte natural. Então ele não é uma energia renovável, ok? É extremamente poluente, né? Porque nós estamos jogando muito CO2 na atmosfera, beleza? Ok? Por quê? Porque é a queima, né? Que é justamente essa aula aqui, né? Vamos falar aqui, ó. A queima, né? Aqui, ó, do O2 aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu tenho aqui, ó, a formação dos hidrocarbonetos, como eu falei, de carbono e hidrogênio. Então tem esses índices aqui, né? Isso aqui é uma fórmula geral, né? Fórmula geral de um hidrocarboneto, ok? Então você vai ter essa configuração aqui de carbono e hidrogênio, né? Eu vou queimar aqui com O2, né? E vou produzir que vou produzir CO2 e água, tá? Na combustão completa, quando eu tenho a queima completa, né? Quando eu tenho oxigenação abundante, suficiente, tal, eu tenho uma queima completa, né? Completa. Então eu vou produzir, eu vou gastar, né, esse reagente totalmente. Agora, caso eu não tenha ela pode ser incompleta de duas formas. Ele pode formar, né? Pode formar o monóxido de carbono, aqui é o dióxido de carbono, é o CO2, né? Ele pode formar o monóxido de carbono ou pode simplesmente formar carvão, né? Que é aquela fuligem preta que vai sendo formada dentro do escapamento do caminhão. Normalmente se vê isso em caminhões, tá? E então, os motores, eles precisam estar muito bem regulados para quê? Para que a queima seja completa, né? Porque senão nós estaremos fazendo o quê? O CO2, ele até é um integrante do processo natural de equilíbrio da temperatura do planeta, né? Ele funciona como um retentor, né? Um retentor de calor, né? Que mantém a superfície do planeta aí numa faixa entre menos 50 graus Celsius e até mais 80 graus Celsius, mais ou menos isso, né? Essa é a faixa. Quem é que mantém isso? Quem é que retém esse calor? É o CO2. É ele que é um elemento que participa, né, do processo do aquecimento global. Tá? Então ele não é negativo, né? Tem muita gente que fala que é negativo. Não, não é negativo. Ele é um dos elementos que nos garante, né, o nosso processo vital de forma normal, ok? Agora, o monóxido de carbono, não. O monóxido de carbono é veneno, né? Ele é veneno, né? E ele só entra dentro desse contexto para poluir mesmo, né? Pra poluir, assim como o carvão, né? O carvão é a mesma coisa, né? Apesar de todos os dois eles terem carbono, né? Que é uma matéria-prima bastante utilizada hoje, etc, 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 etc. A função, né, deles dentro desse contexto às vezes não é tão bem aproveitada, ok? Então, como que caracteriza essas combustões, né? No primeiro caso aqui, ó, quando eu tenho a formação do CO2, a combustão é completa. Agora, quando eu tenho a formação do monóxido de carbono e do carbono em si mesmo, ou seja, do carvão, então as reações de combustão dos hidrocarbonos são incompletas, ok? Beleza? Então aqui, ó, explicado isso, né? Vamos para os exercícios, né? Analise as afirmativas, né, sobre as características do petróleo e marque V para verdadeiras e F para falsas. O petróleo é uma fonte energética
renovável e sua utilização não é nociva ao meio ambiente. Ao contrário, né? Ela não é renovável, né? Então é falso, né? Uma vez que eu esgoto lá a minha jazida, nunca mais ela vai, naquela jazida acabou o petróleo, né? Então, se o petróleo vier, por algum acaso, a acabar, nós vamos ter que substituí-lo por outro comburente, né? Por outro combustível, né? A formação do petróleo ocorre em milhões de anos, sendo um processo de alteração de matéria orgânica, vegetal ou animal. Verdadeiro, né? A formação ela realmente ocorre, vem ocorrendo há milhões de anos, né? Sendo um processo de alteração de matéria orgânica, vegetal ou animal. Ou seja, foi acumulando, e ela foi mudando, deteriorando, né? E tudo que é animal e vegetal tem carbono, né? Então, esse processo é um processo natural, né? Um processo de degradação. O petróleo é uma das principais fontes de energia, é uma das principais fontes de energia não renovável e se espera que seu uso seja reduzido com o passar do tempo. Verdade, realmente. Porque aí nós vamos poluir menos, né, a atmosfera, né, como nós fomos aumentando muito a emissão de CO2, então está havendo uma retenção maior de calor. Então o planeta está aquecendo, né, ele está aquecendo mais do que devia, né, ou mais do que o necessário. Então o ideal realmente seria substituí-lo. Entre as várias utilidades do petróleo está a produção de combustíveis, né, gasolina, diesel, de produtos como plástico. Verdadeiro também, né, que são justamente os subprodutos de petróleo. As maiores reservas petrolíferas conhecidas estão localizadas nos países do Oriente Médio, né? Também verdadeira, né? Apesar que a Venezuela, né? A Venezuela não está no Oriente Médio, ela também é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Se não for o maior, tá? Mas ela figura entre os maiores produtores de petróleo do mundo. E um petróleo de alta qualidade ainda, tá? Ok? Então aqui ele pergunta, né, das seções da gasolina, do querosene, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho aqui as faixas de temperatura, né? Então aqui, ó, quanto mais baixo a temperatura é maior, tá? Né? Porque aqui eu estou mais próximo da fornalha, né? Então eu vou subindo a temperatura que vai diminuindo, né? Os pontos de ebulição vão diminuir, né? Então aqui eu tenho faixa de temperatura. Então, para a análise da qualidade da destilação, coletaram uma amostra de querosene, né? Querosene vai estar na faixa entre 175 e 235. Então ele está na seção, qual seção? Seção 3, né? Que é essa aqui, ó. Uma seção intermediária, né? Tá? Que aqui começa com 500, isso aqui vai terminar na temperatura ambiente, né? Então aqui, ó, na seção 3, aproximadamente aqui. Ok? Beleza? Então, símbolos podem codificar informações importantes. Losangos, né, rótulos de risco, são utilizados em caminhões e em outros veículos que transportam produtos químicos. Tais losangos devem ser, né, das seguintes informações. Aí aqui ele está dizendo, está dando um toque, né? Então aqui ele fala assim, por exemplo, um caminhão que transporta o lixo de hospitais, clínicas, consultores, tem isso daqui, né? Tem esse símbolo aqui, ou substância infectante, né? E aí tem até um número aqui, que é o número de classe ou subclasse de risco, né?
Então, quando você transporta, né, esses materiais aqui, isso aqui é muito perigoso, né, extremamente perigoso. Então, com base nessas informações, pode-se concluir que um caminhão que exiba o losango a seguir, ou seja, de líquido inflamado, só pode ter alguma coisa que pega fogo, né? Então, qual que é o querosene de aviação, né? Velas de parafina, elas também pegam, né? Mas elas são sólidas, né? E para pegar fogo aqui precisariam de muita temperatura. O querosene de aviação não. Até com o sol, né? O próprio sol, ele já é o suficiente para causar um incêndio, né? De tão leve que é esse querosene. Então vamos lá. Atualmente nos postos de combustível podemos encontrar, né, o álcool e a gasolina, né? Então ele quer que a gente complete equações as reações indicadas considerando um mol de combustível na combustão completa de um mol, né, de álcool. Então aqui ó, tenho todos os. Aqui é o álcool, né? Você vê, ó. E aqui dá pra gente comparar legal, né? A gente fazer uma comparação legal aqui ó, gasolina, né? Gasolina que são incompletas, né? Porque aqui ó, aqui eu tô formando 8. Olha a diferença aqui, né? Ó, você vê como o álcool é muito mais menos poluente, né? Menos desastroso para o nosso planeta. Então ele vai formar somente 2 moléculas de CO2. Em compensação, a gasolina, na sua combustão completa, vai formar 8 moléculas de CO2, 8 moléculas de monóxido de carbono. Isso no caso de uma combustão incompleta, né? E no caso do carbono são 8 carbonos também. Então, extremamente poluente, né? Então, você vê que um derivado de petróleo, né, ele faz um estrago danado, né? O ideal, né? O ideal, qual vai ser o ideal? É daqui a alguns anos a gente substituir efetivamente o petróleo por um combustível, né, que seja tão eficiente quanto ele, porém menos poluente. Por exemplo, o álcool, né, já é uma boa opção. Beleza? Então, pessoal, dúvidas, né? Essa aula foi uma aula mais tranquila, né? Uma aula mais para a gente recordar da questão do petróleo. Então, o que eu aconselho? Pega lá o livro-texto, dê uma olhada no texto completo, né? Refaça os exercícios, né? Tem alguns exercícios, né, para serem feitos. E qualquer dúvida é só entrar comigo no ClassApp, né? Então aqui estão tá os exercícios, né, relativos à aula. Tem muito mais que isso aqui, né? Aqui são só 5, que é o mínimo, né? Mas tem mais, né? Dá para fazer vários exercícios. E esse é um assunto muito atual, né? Essa questão da queima de combustível não renovável, né? Renovável, né? Qual é o futuro da humanidade, essa questão do aquecimento global, né? E o petróleo está muito no centro dessas discussões. Então, vira e mexe, isso está caindo em vestibular, né? E é legal vocês entenderem esse processo, até para ajudar na compreensão, né, da nossa sociedade. Beleza? Então tá bom, vamos lá fazer esses exercícios tranquilamente. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só, né? Por agora é só, tá? Tô com muita saudade de vocês, né? Também, olha, não vejo a hora da gente voltar à nossa rotina normal. Beleza? Então tá bom, vamos nos encontrar nas lives, né? Pra gente poder continuar trocando ideia, sanando dúvida e jogando conversa fora também, que é muito legal. Beleza? Então tá bom, pessoal. Um beijão pra vocês, tá? Um grande abraço mesmo.
Grande abraço, muitas saudades. Tá bom? Tchau, tchau e até a próxima. Nosso próximo encontro. Tá bom? Tchau, tchau.